Oiê, tudo bem? Menina, eu estava lendo uma reportagem de 2018 da BBC, chama A Ciência por Trás da Intuição. E eu vi que tem tudo a ver com tarô e quis gravar esse vídeo para comentar com você sobre isso. Eu acho que você vai gostar muito dessa informação. Essa reportagem fala sobre as emoções, intuição, pensamento analítico, e vamos começar lá do início lá, que é o que importa. Estava falando sobre tomada de decisão. Já reparou como é difícil a gente tomar decisão? Como que é difícil a gente correlacionar muitas das vezes a nossa mente, o racional, com o nosso coração, aquilo que a gente sente lá no fundo a respeito daquilo que a gente tem que decidir? Então, a ciência tem explicação para isso. Antes de falar sobre a intuição propriamente dita, eu queria fazer uma introdução sobre o que são as nossas emoções. O que é a emoção? Ela é uma avaliação que você faz, que o seu cérebro na verdade faz, porque não é racional, né? É um processo não racional de avaliação das informações que chegam até você. Como assim? Por exemplo, um parente doente, uma notícia de um emprego novo, uma proposta de trabalho novo, tudo isso vai causar um impacto em você. E esse impacto, às vezes a gente sente no corpo, muitas das vezes, eu já até fiz aqui automático, no coração, a gente sente aquele palpitar, um frio na barriga, um arrepio, dependendo da informação que você recebe. Isso é a reverberação dessa informação no seu corpo físico e você tem uma reação a essa informação. Essa reação a esta informação que você está recebendo, que é a sua emoção. Isso que a gente nomeia como raiva, medo, angústia, ou então até fugir, né? Se for uma situação de perigo, tenho que fugir, isso são as suas emoções. Isso é, para a ciência, a forma com que o seu cérebro avalia as informações que você recebe. Interessante isso, né? Guarda essa informação do que é a emoção, o que são as suas emoções. Guarda o que são as emoções, né? Por que isso é importante? Porque a sua intuição é o conjunto de todas essas avaliações que o seu cérebro fez, das informações que chegaram até você. Então fica armazenado em algum lugarzinho da sua psique todas essas avaliações. Então, todas as situações que você passou, de susto, de medo, de angústia, de fuga, né? De raiva, de excitação, ficaram gravadas em algum lugarzinho do seu cérebro, da sua psique. Toda vez que você for tomar decisões, automaticamente seu cérebro vai recorrer a esse lugarzinho específico no seu cérebro. Isso é o que se chama intuição. Por isso que quando você está numa situação de tomar decisões, importantes principalmente, não as do dia a dia, se vira à direita ou se vira à esquerda, decisões muito importantes, o seu cérebro tende a ir nessa caixinha de informações, vamos colocar assim, nessa caixinha de informações, que são essas avaliações que você passou ao longo da vida, né, que você guardou ao longo da sua vida, e automaticamente ele traz para a sua consciência. Por isso que quando você está, por exemplo, numa situação de fechar um negócio, a pessoa vem, te faz uma proposta, nossa, mas isso aqui é muito bom para você, você vai comprar e vai acontecer isso, e vai acontecer aquilo, e você lá no fundo pensa assim, não sei. Você fica naquela dúvida. O seu racional está recebendo todas as informações de que aquilo é um excelente negócio, o produto é bom, é novo, está em bom estado, o preço é bom, isso tudo é a sua parte racional. Mas a sua parte intuitiva, que tem lá todas as avaliações que você já fez ao longo da sua vida, está dizendo, tem alguma coisa aí que não está cheirando bem. Por quê? Porque essa parte do cérebro aciona essa informação. Agora um detalhe. Nessa parte do cérebro, da sua psique, pode ser que não seja só a sua avaliação particular. Por quê? Porque a nossa psique tem nela todas as informações também dos antepassados da humanidade. Então, não pense que as suas decisões são só suas.
né? O peso das suas decisões não são só suas. Por quê? Porque como nós temos na nossa psique, no nosso inconsciente pessoal, informações que são dos nossos antepassados. Então pode ser que um antepassado lá atrás, na hora de tomar uma decisão muito semelhante, tenha sido passado para trás. E o seu cérebro, a sua psique, aciona essa informação e fala, olha, tem algo de errado nisso aí. Então não necessariamente quer dizer que é você quem está com medo de tomar essa decisão. É esse lugar. Agora, voltando lá à reportagem da BBC que eu falei aquela hora. Essa reportagem estava explica que hoje em dia as pessoas falam que então por causa disso você tem que ser racional, você tem que tomar as decisões por lógica. O mundo moderno fala isso. Se você não é racional, você toma decisões com base na sua intuição, você é até tido como uma excêntrica, né? Uma mística, excêntrica ou uma pessoa impulsiva. Mas a reportagem estava explicando justamente o contrário, com base nos artigos científicos, que inclusive a reportagem cita, de que o nosso cérebro ele não é dividido assim, ora ele funciona racionalmente, ora ele funciona intuitivamente, não. O pensamento intuitivo, sim, ele é automático, rápido, imediato, mas ele acontece simultaneamente ao pensamento racional. Então eles muitas das vezes, ou a maior parte do tempo, como diz o artigo científico lá, vocês vão ter oportunidade de ler, acontece junto, não é separado. A diferença é que o pensamento analítico, ele é deliberado. O que é deliberado? Quando eu ponho a minha intenção em pensar sobre aquilo. Voltando ao exemplo de fechar o negócio. Então você sente que tem algo que não está muito legal, a sua mente começa a racionalizar. Peraí, tem algo que não está certo. Tá tudo muito bom, o preço é bom, o produto é bom, mas não tá muito bem. Aí você começa a racionalizar. Mas eu preciso tanto desse produto, eu quero tanto isso. Nossa, se eu comprar isso, vai resolver esse e esse meu problema. E aí você começa a racionalizar, até como uma tentativa de justificativa daquele negócio, de você fechar aquele negócio ou tomar aquela decisão. O pensamento intuitivo, ele continua funcionando ali num segundo plano. Então, o que isso tem a ver com o tarô? Onde que o tarô entra nessa história? Vamos recapitular, né? Eu falei que muitas das vezes nós ficamos divididos entre o racional e o emocional, o intuitivo, e não tomamos decisão porque fica aquela vozinha ali dizendo que tem... O tarô entra justamente explicando o que é esse algo que não está tão certo. Então, digamos, vou pegar aqui uma cartinha, que sai lá a carta do Papa. A carta do Papa é um símbolo em algumas situações, porque o símbolo ele é muito vasto, viu, gente? Ele é muito profundo, por isso que nós tarólogos estamos sempre estudando para aprender mais e mais e mais e mais. Então, digamos, voltando ao nosso exemplo, que sai lá a carta do Papa, numa situação que você precisa tomar decisão. O seu subconsciente, porque as cartas são a leitura do seu subconsciente, né? Está apontando para você se aconselhar com alguém. Pode ser, por exemplo, um advogado, alguém que entenda de leis, por exemplo, antes de você fechar aquele negócio, comprar aquele produto, que pode ser um produto muito bom, um preço excelente, mas tem algo que não está legal, porque juridicamente, na hora de você fechar o contrato, algo não vai ficar tão claro. O seu subconsciente já está captando isso, ele já está percebendo isso. Mas lembra que eu falei das informações dos nossos antepassados? As informações que nós temos na nossa psique, dos nossos antepassados, de tudo que eles passaram. Então, lá atrás, algum antepassado seu, ou algum antepassado geral da humanidade mesmo, ao adquirir um imóvel, tenha passado, por exemplo, por uma situação de ter sido enganado. Quando ele foi comprar, fechar um negócio, a pessoa pegou o dinheiro dele e sumiu no mundo. Isso ficou gravado, está gravado no nosso inconsciente coletivo. E por algum motivo, você aciona esse medo. Lembra lá das emoções que eu falei no início do vídeo? Você aciona esse medo de fechar negócio. E aí a sua intuição está dizendo, olha, não fecha esse negócio, tem algo errado, tem algo errado.
Esse medo é seu? Não. Esse medo é de um antepassado e está te impedindo de tomar uma decisão agora. E é justamente o tarô que vai desvendar isso para você. Entendeu? Então, às vezes, o medo não é seu. A indecisão, a angústia, né, ou a raiva não é sua. Isso está ali no arcabouço da intuição. Então, a intuição, ela aponta. Ela é um sinalizador. Que aí você, ao consultar o tarô através do simbolismo das cartas, vai desvendar. Pode ser também um medo seu? Claro que pode. O mais bacana disso tudo é que a resposta também para como sair disso, a primeira coisa é ter clareza, quando a gente tem a clareza de que o medo ou a angústia, a raiva não são nossos, né? Então só de você entender que aquilo não é seu, já te dá um alívio, porque o tarô vai te apontar isso. A segunda questão, por exemplo, é você sabendo, se for seu, como superar isso. O tarô também vai ter essa resposta. O seu racional, ele tem informações da sua vida consciente, da sua vida. O seu intuitivo tem as informações da sua vivência emocional mais a dos antepassados. É muita informação, não é? É muita coisa que ele aciona. Então, é muito importante uma ferramenta para te ajudar a desvendar o que é que está nesse intuitivo para você tomar uma decisão. É nesse ponto exatamente, desvendando, né, rasgando esse véu de inconsciência, de não saber exatamente o que é. Você sabe que tem algo, mas não sabe o que é, né? Parece uma nuvem de fumaça. O tarô, ele desfaz essa nuvem de fumaça e deixa claro exatamente o que é que está acontecendo. E sabendo o que está acontecendo, ele também aponta como, porque nesse próprio arquivo intuitivo estão também os comos, não só o porquê, mas também o como desfazer. Então, o tarô é uma excelente ferramenta para tomada de decisões. Se você tem decisão importante para tomar na sua vida, eu te sugiro uma consulta ao tarô, sim, e você tomar a melhor decisão da sua vida com muita consciência, com bastante presença de espírito. Um abraço, pessoal!